Olá, olá pessoal, boa noite. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. A galera aí tá entrando. Boa noite. Me dá um feedback aí, Gustavo, você que entrou primeiro, como é que tá aí o som, minha mãe? O professor D'Angelo Alexandre já está aqui, muito bom. Como é que tá aí o som para vocês? Enquanto eu vou convidando aqui o D'Angelo Alexandre, vocês vão enviando aí esse aviãozinho, obrigada mãe, esse aviãozinho para poder convidar todas as pessoas que podem aproveitar, aprender, que precisam saber mais sobre pesquisa na área de saúde. Obrigada, Gustavo. Então vamos lá. Vão enviando aí esse aviãozinho para todo mundo. Me acompanhando também, que é muito importante para a live. Olá, D'Angelo. Olá, boa noite. Tudo Boa bem? Boa noite, noite a tudo todos. bem? Graças a Deus. Você me escuta bem? Muito bem, muito bem. Ai, que bom, que bom. Que bom, uma honra ter você aqui novamente. Muito Honra bom. minha, honra Nossa, minha. nossa outra live foi um sucesso. Tenho certeza que essa também vai ser maravilhosa. Estamos trazendo aí uma discussão de várias perguntas que a gente recebe nas turmas, né? Nos cursos, curso de pós-graduação, na graduação. Professora, como eu pesquiso isso? Professora, como eu vejo esse artigo é bom ou ruim? E aí, ninguém melhor que o D'Angelo para a gente discutir sobre isso numa live. Então, pessoal, antes da gente entrar no tema, eu vou apresentar o D'Angelo e vou deixar ele falar um pouquinho para a gente poder entrar no tema. Então, o D'Angelo é chefe da área de fisioterapia do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, doutor em Ciências Médicas pela FRJ, diretor do @CE D'Angelo Alexandre, idealizador e coordenador do curso de pós-graduação Master em Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Desportiva do IPOG, onde eu tenho a honra de dar aula. E está aqui comigo nessa segunda live. E muito obrigada, dá seu recado aí, o inicial, para a gente poder começar. Bom, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, Vanessa. Obrigado, obrigado. Serei breve, direto. Obrigado. Só um prazer sempre receber o convite seu, participar aqui. Você sabe que eu te admiro muito. É um prazer ter você no IPOG, lá na pós-graduação, e ter você não só como uma colega de profissão, mas como uma amiga. Obrigado, obrigado pela honra. Ah, eu que agradeço. Obrigada tanto pelo convite de poder dar aula lá, tanto de estarmos aqui juntos e por fazer parte do seu hall aí de amigos, e com certeza você faz parte do meu também, uma pessoa que eu sempre sei que eu posso contar. Muito obrigada. D'Angelo, então vamos lá. Então, pessoal, olha, queria que vocês colocassem aí as perguntas. Então, a nossa live hoje é sobre prática baseada em evidências. Depois o D'Angelo vai falar que ele tem um super curso sobre isso, e claro que hoje ele vai abordar tópicos bastante importantes sobre isso, mas para entrar profundamente nesse tema precisa de muito mais tempo. Mas o que a gente vai discutir hoje já vai ser muito rico e tenho certeza que vai ajudar bastante a vocês. D'Angelo, eu vou fazer uma novidade aqui, eu não sei se vai dar certo, porque tudo é aprendizado, né? Então, eu vou colocar aqui. Voltou?
Acho que era Começou a minha, falhar um D'Angelo, pouco. acho É que a era sua? minha, mas eu Eu acho já que era estava minha, é. eu já tava me movimentando aqui para tentar arrumar, mas se é a Eu acho que sua, era minha, porque como eu estava na sala e na sala é outra internet, eu vim para o escritório e esqueci de trocar. Desculpa, eu acho que é minha. Vamos imagina. testar. Vamos lá. Ó, vê se está aparecendo para você aqui, aí, Tá, tá, a minha tela, a tela do meu computador, tá? tá sim, tá sim. Então, pessoal, ó, uma honra, Gustavo Pacheco aqui assistindo a gente. Um beijo, Gustavo. Esteve aqui comigo na live tem 15 dias. Uma honra, ele estar aqui com a gente. D'Angelo, eu queria que você começasse falando sobre isso. A gente tem a melhor evidência disponível, ou seja, baseado nos melhores artigos, a experiência clínica do fisioterapeuta e a preferência do paciente. Lá no meio, a prática baseada em evidência. Eu queria que você falasse sobre isso para a gente. Como que você interpreta isso tudo? Bom, primeiro é importante esclarecer, Vanessa, que eu reconheço que existe um espaço muito grande entre conhecer essa teoria, conhecer esse tripé e aplicar esse tripé na prática. Tá? Eu reconheço, inclusive, a grande dificuldade de implementação disso no dia a dia. Quem está na ponta da lança lá, quem faz o atendimento propriamente dito, muitas vezes naquela correria que só a gente sabe, é que tem ciência da dificuldade. Mas eu acho que eu sou a prova de que dá para fazer, é passível de se fazer. Tá? Por Bom, em isso que eu relação. quero que você fale sobre isso, porque você tem total bagagem. Você usa a ciência, você atende, você escuta o paciente, você escuta o aluno. Então, você é o cara para falar sobre isso. Vamos lá. Vamos lá, vou tentar fazer o meu melhor aqui. Primeiro, esse primeiro pé aí da evidência científica, é importante dizer que é a melhor evidência científica disponível. Tá? Não é um artigo científico. Muita gente acha que PBE é ler artigo e aplicar o que está no artigo. Está muito longe disso. Tá? É a melhor evidência científica disponível. Então, eu costumo dizer que quando a gente fala isso, a gente se refere não ao que funciona, a gente se refere ao melhor que existe. Eu sou um aficionado pelo melhor que existe. E às vezes a distância entre o que funciona e o melhor que existe é colossal. Eu não quero só o efeito placebo. A gente sabe que há um conjunto de efeitos para você ter um efeito total no tratamento. O efeito placebo é uma parte disso. Tá? Eu preciso do melhor que existe e não apenas do que funciona. Tá? O segundo pé diz respeito à experiência profissional, que eu habitualmente, Vanessa, eu cito como recursos. Por que recursos? Porque eu considero a experiência um recurso nosso. Tá? Eu vou utilizar a experiência, bom, se eu tiver naquela condição, naquele contexto específico. Se eu não tiver, não tem como, não está nem no livro a experiência, não tem como eu usar. Tá, D'Angelo, mas tem algum recurso adicional? Tem, por exemplo, um instrumental que eu posso ter no INTO, por exemplo, e de repente não ter na clínica. Ou Sim. ter na minha clínica e não ter numa outra instituição. A gente sabe a grande divergência aí em termos de custo, em termos financeiros, em termos de capacidade financeira das prefeituras em geral. Né? A gente sabe que tem um espaço muito grande aí. Tá? Então eu prefiro falar como recursos, tá? Tanto instrumentais quanto a própria experiência. Tá? Então, você vê, o que muita gente fala, torce o nariz para a PBE, assim, não, a PBE não leva em consideração a experiência. Peraí, cara, é um pé, como não leva? É um pé da PBE. São os recursos que incluem a experiência profissional. Tá? E o terceiro pé diz respeito aos valores do paciente, valores, preferências, necessidades do paciente. É o que você sinalizou como ouvir o paciente, né? Uma escutativa, tudo isso que a gente já faz habitualmente ali no dia a dia, né? Até para ter informação suficiente para colocar em prática uma das principais ferramentas que a gente tem, que se chama raciocínio clínico. Né? Mas é importante dizer que esse terceiro pé é fundamental. Eu acho que aqui no país, em especial, nós ainda não temos a cultura de compartilhar a decisão com o paciente. A gente ainda tem a cultura de que o paciente está procurando a gente para a gente tomar uma decisão. O paciente é como se ele botasse o problema dele na mesa e dissesse assim, ó, resolve. E não funciona dessa forma.
Não é assim, a gente não vai dar uma pílula milagrosa, não existe uma panaceia universal, não existe algo que vai solucionar. Ora, a gente trabalha com incerteza, inclusive, né? A PBE lida com incertezas. A gente reduz incerteza trabalhando com essa filosofia. A ideia é essa, reduzir incerteza. Então, você precisa, D'Angelo, mas como é que o paciente vai tomar a decisão? Eu não estou dizendo dele tomar a decisão sozinho. Eu estou falando de você, conhecedor, especialista, fornecer informações suficientes para o paciente tomar a decisão. A partir do momento que você fornece essas informações, você está falando de uma decisão compartilhada. Até porque, provavelmente, ele vai querer saber qual é a sua opinião sobre aquilo. Tá? Mas a ideia é você informar num primeiro momento, sabe, Vanessa? E não convencer. São duas coisas bem diferentes. Porque se você convencer, não tem por que você perguntar para o paciente, você consultar o paciente. Se você já está convencido de que vai fazer uma intervenção, para que você quer saber valores, necessidades, preferências do paciente? Então, esse compartilhamento com ele, eu diria que é algo a ser aprendido ainda pelos profissionais de saúde em geral. Tá? A gente fala tanto de dividir responsabilidade, de compartilhar essas decisões. Está aqui uma filosofia que está embasada, tem essa base. Então, veja só, melhor evidência científica disponível, recursos que incluem a experiência profissional e os valores do paciente, valores, preferências, necessidades do paciente. PBE é uma harmonização desses três conceitos. Se eu pender para uma parte mais do que para outra, então, ou mais do que para outras, eu não tô harmonizado. Eu provavelmente não estou praticando assim a essência da prática baseada em evidências. É uma arte fazer isso, tá? É difícil você conversar com o paciente sem ter um viés. Difícil não, me perdoe, é impossível ter um viés, por exemplo, da sua própria formação. Isso na ciência tem nome, eu não vou entrar em detalhe disso de pesquisa clínica, mas a gente tende a achar o que a gente quer achar, não é assim? Então, é difícil lidar com isso, é muito difícil. Bom, então, PBE é a harmonia entre esses três pilares. A tomada de decisão está ali no meio. E só para finalizar, eu habitualmente, quando mostro a imagem, eu também coloco um grande círculo envolvendo esses três pés e me refiro ao contexto. Eu me refiro à instituição. Em outras palavras, se você trabalha numa instituição que ela está amarrada em protocolos que não são baseados em evidências, veja só, eu sou a favor de protocolos que norteiam os profissionais. Eu sou a favor, tá? Isso é necessário, é fundamental, ao meu ver, tá? Mas não aquele que amarra, principalmente faz uma amarra sem ter algo baseado em evidências científicas, tá? Então não te permite desenvolver essa filosofia, eu creio ser impossível você fazer. Tá? Então eu acho que o contexto na qual o profissional, o fisioterapeuta no caso, está inserido, é fundamental para que isso aqui funcione. Quando você trabalha individualmente, quando você atende um paciente particular, é mais fácil colocar em prática. Numa instituição, já exige uma série de estratégias para você fazer com que aquilo realmente funcione. Como eu falei lá no início, Vanessa, entre saber do que se trata, isso provavelmente que eu estou falando, todo mundo já ouviu um monte de vezes, de mim e de outras pessoas, mas entre saber isso e aplicar efetivamente, nossa, às vezes é grande a distância. Muito bom ouvir você falando isso, porque eu acho que as pessoas distorcem bastante esse conceito, né, da prática baseada em evidência, como se a gente não fosse mais ouvir o paciente, como se a nossa experiência profissional também não fosse importar mais. Então, pelo contrário, é o que você falou, tem que harmonizar isso tudo não é simples, mas é importante levar isso tudo em consideração. Muito bom, muito bom. Eu queria, antes da gente entrar na pirâmide do nível de evidências, eu queria que você falasse um pouco mais sobre protocolos. Como que você monta um protocolo? Sei que você falou que gosta muito de protocolo, mas não especificamente, não estou falando para você falar de um protocolo específico, mas você faz o quê? Você faz uma revisão científica, você levanta tudo que tem de melhor sobre aquele determinado assunto. Como que você pensa um pouco sobre protocolo? Por que eu estou te perguntando isso? Porque há um tempo atrás, né, eu me formei em 98, eu não sei bem o ano que você se formou, então, ó... Não vamos falar disso não, vamos falar disso não. Bobagem, né? Bobagem.
E durante muito tempo, o nome protocolo gerava um problema, né? Uma discussão. Não, não faz protocolo e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso vem mudando, o protocolo vem ganhando já sua consistência, seu espaço, mas eu queria que você falasse um pouco. Então vamos lá, vou tocar em alguns pontos. Excelente pergunta. Tocar em alguns pontos específicos aqui. É, Veja bem, guardadas as devidas proporções, porque a distância também é grande, eu vou fazer uma breve comparação com um guideline. Guardadas as proporções. Tá? E, por exemplo, no guideline, dentre todas as fases, vai ter um momento que eu preciso definir as perguntas que eu quero responder. Tá? Perguntas que Explica sejam. para o pessoal o que é um guideline, D'Angelo, por favor, porque tem gente da graduação aqui, da pós, explica, por favor. Guideline é um conjunto de informações elaboradas para um determinado destino. É um conjunto de informações elaboradas sistematicamente, tá? Que levam em consideração, eu diria que as principais, ou deveriam, no mínimo, levar em consideração as principais problemáticas de um determinado assunto. A consulta ao paciente é importante aí. Tem gente que acha que o guideline é feito assim. Não, é fundamental que um paciente participe da formulação desse guideline. Tá? Quem melhor do que o próprio paciente para dizer quais são os principais problemas? Tá? Às vezes a gente acha que uma condição é importante numa determinada afecção, mas o paciente traz uma percepção bem diferente. Então é um conjunto de recomendações elaboradas, eu diria que para agilizar, baseado em evidências científicas, obviamente, tá? As melhores disponíveis, tá? Considerando um guideline de alto nível. Eu diria que a principal ferramenta do clínico para consulta do dia a dia. Tá? Se você me perguntasse assim, D'Angelo, qual é o primeiro tipo de material científico que você consulta para a tua prática clínica diária? Está na ponta da língua, é um guideline. O guideline é papum, ele está ali, em um guideline bem elaborado, ele vai vir com um belo resumo do que posso fazer, do que eu não posso fazer, considerando o nível de evidência e a força de recomendação para cada uma das evidências científicas. Então, é a ferramenta mais prática, muito mais do que uma revisão sistemática, por exemplo, tá? Que vai me dar o trabalho, mesmo que tenha um resumo expandido dessa revisão, vai me dar um trabalho um pouquinho maior. Tá? Cuidado com guidelines, hein? Porque tem um monte de documento aí, se você jogar no Google, se intitulando como guideline, e na verdade está muito longe de ser um guideline. Tá? Bom, então tá mais ou menos determinado aí o guideline. Perfeito, perfeito. A questão era, perdoe, Vanessa, que você pontuou, era... Protocolo. Então, guardadas as proporções, se eu vou desenvolver o protocolo, eu preciso ter uma pergunta. O que eu quero responder para poder determinar aquele protocolo, para iniciar a minha busca. Tá? Algumas características que esse protocolo precisa conter. Então, vamos lá, são as principais perguntas, você não perder o foco da resposta àquela pergunta. Tá? Eu diria também que, claro, o que vai determinar muito a especificidade dessa pergunta, é claro, é o que você deseja, é onde você quer aplicar. Essa pergunta pode ser bem específica ou pode ser uma pergunta um pouquinho mais aberta. Mas, por exemplo, um protocolo, a gente não pode abrir mão que, para a sua elaboração, os profissionais tenham se engajado numa busca abrangente da literatura. Então não adianta você me apresentar um protocolo e me dizer que fez consulta no Lilacs e no Cielo para recuperar essas informações. Não é suficiente. Se a ideia realmente é trazer a melhor informação que a ciência pode nos dar ali naquele instante, a busca, por exemplo, tem que ser bastante abrangente. Tá? Então isso envolve a consulta de determinadas bases de dados, que são consideradas essenciais à saúde. A gente pode falar disso mais adiante. Né? A gente não precisa chegar num ponto, por exemplo, de avaliar risco de viés. Para um protocolo não tem necessidade disso. Habitualmente é algo interno. Mas eu diria, então, Vanessa, que a principal característica desse protocolo precisa ser a pergunta, você definir muito bem a pergunta ou as perguntas que você quer responder e ter uma busca abrangente, né, na literatura científica. Muito bom, maravilha. Agora, vamos lá, a segunda pergunta. Vamos lá. A pirâmide do nível de evidência, né? Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre ela.
E aí, começando lá embaixo, pela opinião de expert, até chegar lá em cima, revisão sistemática, você falou que o Gadeline ainda está mais acima da revisão sistemática, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa pirâmide para a gente. Vamos lá. Eu conheço colegas que são muito a favor do uso dessa pirâmide hierárquica e outros que têm absoluta aversão. Tá? Eu consigo compreender as duas partes. Tá? Eu diria assim, eu vou mostrar um ponto de vista em especial desses colegas que falam para não usar, o que passa na cabeça. Vamos lá, eu vou chegar nessa questão do guideline. Tá? A partir do momento que você olha uma pirâmide dessa, e importante dizer, existem inúmeras pirâmides. Tá? Essa é uma hierarquia, eu diria, clássica, tá? Mas existem muitas mesmo. Tá? Eu diria até mais que permitem melhores reflexões do que essa pirâmide. Tá? Pirâmides, inclusive, separadas assim para estudo quantitativo, hierarquias para estudo qualitativo e muitas opções. Bom, quem defende que não deve utilizar... Eu queria trazer uma generalizada para você poder falar, senão claro. Você vai dar 3 horas de aula dessa pirâmide, né? E aí você a galera vai falar assim, pô, a live tinha que ser pirâmide. Ué, a gente marca para falar sobre isso, até a forma de aplicar, de usar isso também. Né? Essa pirâmide, quando a gente olha bem para ela aí, ela é amarrada... Bota de novo para mim, por gentileza, Vanessa. Se você olhar por essa pirâmide, você jamais, por exemplo, pode considerar que um estudo de coorte ele vai ter um nível de evidência maior do que um ensaio clínico randomizado. D'Angelo, óbvio, olha aí como é que está. As linhas são retas, coorte é sempre melhor do que caso controle, ensaio clínico randomizado é sempre melhor que coorte, revisão sistemática é sempre melhor, e assim por diante. Tá? Onde é que eu quero chegar? Se eu entregar para você um ensaio clínico randomizado, disser assim, olha, encontraram efetividade para essa intervenção A aqui, que é melhor do que essa B. Bom, expliquei tudo para você, e aí você, D'Angelo, maravilha, vou tentar reproduzir isso, e aí eu falo assim, opa, peraí, Vanessa, peraí, esqueci de te dizer, esse ensaio clínico aí, olha, foi pífio, foi pífio. Congelou, D'Angelo. Congelou para comer aqui? Congelou. Congelou, então vamos lá. Congelou. Agora eu tô achando que é a sua, mas vamos aguardar um pouquinho. Você pode só repetir esse finalzinho que você falou que ficou tudo congelado? Posso. Por essa hierarquia, por ela ser muito rígida, essas linhas serem retas, você sempre vai considerar um ensaio clínico melhor do que coorte, que é melhor do que caso controle e assim por diante. Mas se eu te entregar um ensaio clínico com uma qualidade metodológica assim, baixíssima, eu duvido que você vai querer usar esse ensaio clínico como norteador para aplicar, para usar na sua prática clínica diária. Você não vai querer utilizar. Tá? Agora, eu posso vir com um estudo de coorte e dizer assim, olha, altíssima qualidade metodológica, já fiz a avaliação do risco de viés, eu estou dizendo que essa pirâmide ela não leva em consideração a qualidade metodológica. Ela, de forma radical, direta e objetiva, ela te diz que um estudo é melhor do que o outro. Mas aí o questionamento vem assim, é melhor em que sentido? Porque o que nos interessa é a qualidade metodológica. Então, você colocar radicalmente que um é melhor do que o outro, isso não é o mais adequado. Eu sei que o estudo que responde à pergunta de intervenção se chama ensaio clínico randomizado, para dizer sobre efetividade e segurança, por exemplo. Mas não adianta eu te entregar um ensaio clínico randomizado com uma qualidade muito baixa. Eu vou apelar, eu vou descer no meu nível de evidência. Eu estou dizendo que a melhor informação científica disponível, apesar de existir um ensaio clínico, eu vou dizer que a melhor disponível é uma coorte.
Eu estou me fazendo entender? É uma possibilidade que a gente entenderia melhor essa pirâmide se ela tivesse essas linhas entre os estudos, se essa linha fosse ondulada. A partir da ondulação dessa linha, eu poderia considerar um estudo que está abaixo, se ele tiver uma qualidade metodológica maior do que o estudo que tem acima, dizer que tem que ser usado em detrimento desse outro. Então, esse radicalismo dessa pirâmide faz com que muitos profissionais não queiram, não recomendem utilizar. Eu, particularmente, acho muito legal a reflexão sobre essas pirâmides. Tá? A revisão sistemática, sim, está lá no topo, porque eu acho que é quase óbvio que eu pegar uma revisão sistemática, por exemplo, de ensaios clínicos randomizados, é melhor do que eu pegar apenas um ensaio clínico randomizado. Eu acho que é bem óbvio até, com qualidade metodológica. Tá? Também não adianta uma revisão sistemática assim, pífia, joga no lixo, como a gente faz com grande parte que tem aí na literatura. Tá? Por exemplo, Vanessa, existe uma pirâmide chamada pirâmide de Haynes. É a pirâmide 6S. É uma pirâmide que eu habitualmente recomendo para o clínico. Eu trabalho com essa pirâmide nos meus cursos. É uma pirâmide que leva em consideração outras questões e não necessariamente apenas o tipo de estudo ali. Tá? Fica a dica, pirâmide de Haynes ou pirâmide 6S. É bastante interessante, volto a dizer, para o clínico, aquele cara que, como a gente, está lá na ponta da lança, precisa de algo bem dinâmico, é excepcional. Tá? E para responder a tua questão sobre o guideline, sim, o guideline estaria lá em cima na pirâmide, junto com as revisões sistemáticas, junto com, seja com ou sem meta-análise, mas junto com as revisões sistemáticas, estaria lá em cima. Se eu fosse pensar no clínico, Vanessa, eu botaria ainda acima da revisão sistemática, tá? Eu botaria acima, como a pirâmide 6S faz. Ela coloca o guideline acima da revisão sistemática, porque ela tem esse propósito de orientar, de nortear, de guiar mais a decisão do clínico. Maravilha. Vou pedir para você, vou te pedir uma gentileza, vou colocar de novo a pirâmide. E eu queria que você rapidamente explicasse cada um desses tipos de pesquisa. Deixa eu colocar aqui. Porque a gente tem muita gente da graduação aqui, inclusive essa vai ser uma tarefa de alguns alunos meus da graduação, assistir essa live para poder fazer seu TCC, né? E a gente vai falar depois sobre isso. Então, eu queria que você explicasse essa pirâmide para a galera, por favor. Você se refere a cada tipo de estudo? Isso, a cada tipo de estudo. Certo. Bom, o primeiro que está aí é a opinião. Bom, na base, eu estou conseguindo ler, mas deve ser a opinião do especialista, né? É na base, é o que habitualmente a gente vê na base. Bom, eu acho que é quase que autoexplicativo, tá? Normalmente a opinião do especialista... consegui ver melhor, tá? Normalmente a opinião do especialista, ela é trabalhada nos guidelines como consenso. Tá? Então poderia colocar aí algo como consenso. Consenso é a opinião de vários especialistas. Então, tem toda uma metodologia para você determinar um consenso, não é algo assim, levanta a mão, não. Tem toda uma metodologia que tem que ser dessa forma, tá? Mas eu acho que é autoexplicativo, não tem... E eu acho que dá para notar bem, falar de opinião, o quão carregado de viés isso está. E esse é o motivo de estar na base da pirâmide. Tá? Tá muito carregado de viés. Tá? Perfeito. E se eu for muito breve com as definições, você me pergunta de novo, tá, Vanessa? Não, mas está excelente, é isso mesmo. É só dar uma explicação rapidinha para a gente poder prosseguir. Então vamos lá. Questão do relato de caso. Tem gente que nem nunca, desculpa, Dani, tem gente que nem nunca viu essa pirâmide, né? Tem gente que não faz ideia que é um estudo de coorte, por exemplo. Perfeito, vamos lá. Relato de casos e série de casos, existe uma divergência na literatura em relação à definição exata de cada um. Tá? Não vou me ater exatamente a essa reflexão, a essa discussão, mas, em geral, para os dois, o que serve para os dois? É uma investigação descritiva, tá? Então não é analítica, não é aquela que trabalha, por exemplo, com testes de hipótese, que testa associações. Tá? É uma investigação descritiva, o cunho é descritivo, tá? Aprofundado, mas descritivo, tá? Não controlada.
Tá? Então, habitualmente você não tem um grupo, por exemplo, experimental e um grupo controle, aquele segundo braço do estudo, como classicamente a gente vê nos ensaios clínicos paralelos. Tá? A gente vê um estudo, um grupo contra o outro, vamos dizer assim, duas intervenções ou uma intervenção contra um placebo, enfim. Então é não controlada, tá? De uma situação, de um aspecto em que, claro, estão incluídos os participantes, um conjunto de participantes recrutados de uma determinada forma, e essa forma de recrutamento ela pode ser o motivo da distinção do relato de casos e série de casos, e não como muita gente fala, por exemplo, que relato de caso é um caso, se for mais de um é série de casos. Não é exatamente isso, pelo menos para uma parte dos colegas, inclusive para mim também. E esse relato de caso, ou relatos de casos, ou séries de casos, esses indivíduos eles têm que ter o mesmo diagnóstico ou serem submetidos, por exemplo, a uma mesma intervenção. Tá? Então, é uma investigação descritiva mais aprofundada. Tá? Coorte. Próximo é coorte. Então, Caso vamos lá. controle, vem estudos de caso controle. Tá, vou seguir. Legal, vou seguir então certinho a ordem aqui. Caso controle, primeiro, é uma investigação sempre olhando para trás. Caso controle é sempre retrospectivo. Como o nome já está dizendo, e se atentem aí, então os colegas da graduação têm que se atentar ao nome. O nome já está entregando os dois grupos, que são formados retrospectivamente. Eu formo um grupo caso, que é um grupo, bom, em que eu tô concentrado numa determinada condição, eu tenho pessoas que têm uma determinada doença, por exemplo, e tem um grupo controle. O grupo controle seriam essas pessoas que não têm uma determinada doença. Tá? Uma distinção importante do caso controle para coorte retrospectiva, então veja só, já estou beliscando em cima. Coorte pode ser para frente, eu olhar para frente, eu traçar algo para fazer a partir de hoje, é uma coorte prospectiva, ou posso fazer uma coorte retrospectiva, olhando para trás, como o caso controle faz. D'Angelo, mas qual é a diferença? A diferença é que, vou lá para trás, tá? Lá atrás, tentando ser simples, direto e objetivo. Lá atrás, no caso controle... Tá maravilhoso. No caso controle, os dois grupos que eu separo, eu tenho um grupo que tem a doença e um outro grupo que não tem a doença. Grupo acompanhar. Para trás, vou acompanhar, vamos dizer, até o presente ou até uma determinada data que eu estabeleci. Tá? É diferente da coorte retrospectiva, que lá atrás a separação dos grupos não é um grupo que tem doença e um grupo que não tem doença. É um grupo que estava lá atrás, tá? Estava exposto a uma determinada situação, a uma determinada condição, e o outro grupo que não estava exposto. Veja bem a diferença. No caso controle, então, repito, tem doença e não tem doença. A coorte retrospectiva não é tem doença e não tem a doença. Ele não, teoricamente, lá atrás, ele não desenvolveu a doença ainda. Ele está exposto a algo e o outro grupo não está exposto a algo. Perdão, isso é coorte para trás, retrospectiva. A coorte para frente, a coorte prospectiva, bom, é só trabalhar isso para frente. Eu separo um grupo que está exposto, por exemplo, um grupo que vai fazer uma determinada cirurgia, independente da minha pesquisa. Ele vai fazer uma pesquisa, ele vai fazer uma cirurgia. E um outro grupo que não será submetido a essa cirurgia. Eu estou dizendo assim, eu posso avaliar um grupo lá no INTO, eu realizo uma avaliação pré-operatória, uma pós-operatória e um follow-up, por exemplo, de 1 ano. Independente da minha pesquisa, a cirurgia já aconteceria. Esse cara estava numa fila de espera, ele foi chamado para a cirurgia, fez os exames, se submeteu à cirurgia. A cirurgia em si não faz parte do procedimento da minha pesquisa. A minha pesquisa é só observacional. Eu só vou avaliar o antes e o depois. Importante dizer, coorte e caso controle são estudos observacionais. Posso programar uma intervenção. Se eu programei uma intervenção, se eu modifiquei de alguma forma o curso da condição, já é um ensaio. Eu já não estou falando mais de observar, eu já estou fazendo algo, né, que modificou o curso. Tá? Então, se eu tenho esse acompanhamento para frente, só observando um grupo submetido a uma intervenção e outro grupo não submetido, eu tenho a coorte prospectiva. Nesses estudos, claro, você tem vantagens e desvantagens. Tá?
que em outra oportunidade também a gente pode brincar um pouquinho mais com isso, tá? Que cada um, claro, é mais adequado a responder um determinado tipo de pergunta, tá? Claro. Ensaio clínico, vamos lá. Ensaio Ensaio clínico. clínico randomizável. O que é um ensaio clínico, então? Qualquer forma de experimento planejado, tem que ser um experimento planejado, tá? Que envolva, vamos lá, voluntários humanos, tem que ter ser humano, habitualmente com alguma com alguma afecção, com alguma doença, tá? Então, voluntários humanos com alguma doença. Com que objetivo? O objetivo do ensaio clínico é testar eficácia, efetividade e ou a segurança de uma determinada intervenção. Tá? A gente não testa eficiência, porque eficiência envolve avaliação econômica. Então, eficácia, efetividade e segurança de uma intervenção. Isso é um ensaio clínico. Tá? Aí, claro, o nome randomizado, porque você randomizou os pacientes para um grupo ou para outro. Aí é uma especificidade. Eu posso ter um ensaio clínico randomizado, quase randomizado ou não randomizado, por exemplo. Tá? Muitas vezes aparece o nome também, ensaio clínico controlado randomizado. O nome controlado diz respeito à presença de um grupo controle. As pessoas muitas vezes confundem, Vanessa, controle com placebo. Controle não é exatamente placebo. Ele pode ser um grupo placebo, mas não necessariamente. Tem nuances, mas é quase dizer para você que a partir do momento que você tem um segundo grupo no ensaio clínico, você tem um ensaio clínico controlado. Teve um segundo braço, é um ensaio clínico controlado, porque você tem um grupo controle, ou como em muitas situações o pessoal gosta de chamar, tem um grupo comparativo. Tá? Okay. E por fim, a revisão sistemática está lá no topo. É importante primeiro esclarecer que meta-análise, como muitas vezes aparece lá em cima, não é um tipo de estudo. Tá? Meta-análise é um teste estatístico, é uma forma de tratamento de dados. Isso é importante. Tá? É um tipo de tratamento de dados que vai combinar os resultados de 2 ou mais estudos independentes, tá? Obviamente falando de uma mesma questão, e que faz uma mágica. A meta-análise ela gera uma única estimativa de efeito. Essa é a mágica que a meta-análise faz. D'Angelo, então tá errado eu dizer que li uma meta-análise. Não é o mais certo não, literalmente não é o certo não, mas a gente entende, não é tô pagando mico, não, a gente entende o que você está dizendo. Você leu provavelmente uma revisão sistemática que para o tratamento estatístico dos dados, os dados permitiram que fosse tratado através de uma meta-análise. Porque, claro, aí entraria em heterogeneidade, se tiver uma heterogeneidade grande, clínica, metodológica, enfim, você não poderia fazer, não é adequado fazer uma meta-análise. Bom, o que é uma revisão sistemática? Por definição, como último tipo aí. Revisão sistemática é um estudo retrospectivo, tá? A gente diz que é um estudo retrospectivo secundário, porque os estudos primários são os ensaios clínicos, as coortes, esses que estão abaixo aí, coortes, caso-controle, esses são os estudos primários. Tá? É um estudo secundário que vai aproveitar esses dados aí já publicados, né? Que vai identificar, selecionar e avaliar criticamente os estudos primários. A revisão sistemática vai permitir vamos dizer, essa somatória de resultados. Tá? E como eu disse, para você ter uma estimativa de efeito, você precisaria utilizar alguma forma, algum método de síntese de dados. Um método de síntese de dados é muito conhecido e se chama meta-análise. Realmente, para a gente interpretar aquela informação, nos traz muito mais informação, nos traz muito mais valor quando é possível e é feito adequadamente a meta-análise. Que explicação, hein? Nossa! Top, perdoe show que de foi bola, mais muito rápido, bom. mas depois que ficar gravado, o pessoal pode voltar um pouquinho, eu acho, né? Mas não, foi ótimo, pode voltar. Foi ótimo, porque a gente já tem um monte de perguntas, então vamos lá, foi muito bom. E aí, vem uma grande pergunta que os alunos nos fazem, tenho certeza que é uma das que eles mais te fazem. E aí, professor, como é que a gente pesquisa algo? Né? Estou procurando sobre um tema, qualquer que seja o tema. Então, os alunos se queixam muito de como começar uma procura, né? Quais são, qual a principal base de dados, ou por onde pesquisar. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito. Veja só. A primeira coisa que tem que falar, por mais que a pergunta seja assim, D'Angelo, qual a base de dados que eu vou utilizar? Bom,
para você saber o que você tem que buscar, você precisa formular uma pergunta. Tá? Então, sempre em apresentações, em cursos, o que quer que seja, que eu vou falar de busca em base de dados, eu falo antes de elaboração da pergunta. São frases conhecidas que dizem assim: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Tem um monte de frase que pode ilustrar que você precisa definir primeiro a sua pergunta. Não tem uma regra, pelo menos para a parte clínica, para o dia a dia, se essa pergunta vai ser muito ou pouco específica. Para revisões sistemáticas, sim. Tem recomendações que precisam ser seguidas. Tá? Por exemplo, uma pergunta bem específica. Tá? Mas pensando no clínico, eu tenho certeza que tem muito clínico aqui nos assistindo, eu posso ter algo um pouquinho mais aberto. Tá? De qualquer maneira, de uma forma ou de outra, eu tenho que definir a minha pergunta. Tem estratégias, Vanessa, para formular a pergunta. Tá? Talvez não, certamente um dos acrônimos mais conhecidos para a formulação da pergunta certamente é o acrônimo PICO. Cada uma dessas letras representa algo que você precisa definir, estabelecer sistematicamente ali, para você verificar o que você deseja realmente. A partir do momento que você estabeleceu a sua pergunta, você pode pensar nas bases de dados. Tá? Não tem também, importante dizer, uma regra assim, olha, você obrigatoriamente tem que consultar essa. Não tem uma regra. Eu vou sempre perguntar assim, o que você precisa? Qual é a necessidade? Onde você vai usar essa informação? Tá? Porque baseado nisso e em outros aspectos, eu posso variar a indicação das bases de dados. Tá, D'Angelo, eu vou usar junto ao meu paciente, eu quero o melhor que existe. Então vamos para o melhor que existe. Tá? Habitualmente a gente fala que existem bases essenciais em saúde. Tá? Quais são essas bases ditas essenciais em saúde? Vamos lá. A Cochrane, e assim, eu vou chamar tudo de base de dados, tá? Não vou falar de repositório, eu vou chamar tudo de base de dados, para não ter minúcia, né? Cochrane Library. Então, dentro da Cochrane, existe uma série de opções. Por exemplo, existe uma base específica de revisões sistemáticas, que é a CDSR, que é produção da Cochrane. Eu tenho o prazer de num pós-doc, estar em desenvolvimento de uma revisão sistemática Cochrane. Então, de certa forma, há um conflito de interesses aqui de falar que a Cochrane está lá em cima. Mas eu acho que as pessoas que conhecem, eu diria que minimamente as bases de dados, essas fontes de informação em saúde, conhecem a Cochrane e sabem que é o padrão ouro em termos de produção de evidência científica. Tá? Dentro da Cochrane, então, você tem, por exemplo, duas de várias. Uma delas é essa produção nossa, que deve estar com umas 8.500 revisões, mais ou menos. Tá? Produção nossa, produção Cochrane. E a Central. A Central é um repositório, é uma base de ensaios clínicos e registros. Ela vai lá buscar no Medline, ela vai buscar no Embase, ela vai buscar no Sinal, ela vai buscar em base de registro da Organização Mundial de Saúde, ela busca na Clinical Trials, que é outra base de registro também de ensaios. Enfim, ela reúne essas informações. Bom, Cochrane. Segunda, ainda essencial, tá? Embase. A Embase é da Elsevier, é uma base paga. Tá? Você não consegue nem ver, eu diria assim, a Embase. Tá? Genuinamente na base que eu me refiro. Tá? Você não consegue. Algumas instituições, sim, aqui no Brasil, te dão essa possibilidade de acesso. Mas não é fácil encontrar essas instituições. Tá? Mas o Embase é uma das maiores bases de dados em saúde. Tem 35, 36 milhões de documentos ali. Tá? E a terceira, para fechar essas essenciais aqui, se chama Medline, que habitualmente aqui no país a gente usa como interface para chegar nela o PubMed. PubMed não é uma base de dados, é uma interface que permite chegar no Medline. Eu tenho outra interface, por exemplo, que na Europa e nos Estados Unidos se usa muito, que é a Ovid. A Ovid também me permite chegar. A própria BVS me permite também, Knowledge Finder, todos são interfaces que me permitem chegar no Medline. Portal CAPES me permite chegar lá no Medline, enfim. Essas três, Vanessa, são as essenciais. Eu diria que numa revisão sistemática de intervenção, não pode faltar. Se faltar, você vai ter um gap muito grande. Outras importantes também.
Vamos para as específicas, Vanessa. Eu imagino que a maioria aqui seja fisioterapeuta, tá? Mas vamos lá. Vamos brincar com outras áreas também aqui. Existe a Sinal, que é específica da enfermagem. Existe a Pedro e a Dita, que são específicas da fisioterapia. A Pedro, ela vai disponibilizar revisões sistemáticas, guidelines e ensaios clínicos de intervenção. Estudos de intervenção. E tem a Dita, que também é da fisioterapia, como eu falei, que vai ficar exclusivamente para estudos de acurácia diagnóstica. Tá? Ou seja, em suma, na Pedro você tem estudos de intervenção e na Dita você tem acurácia diagnóstica. A Dita é recente, ela foi lançada em 2019, é bem recente. É ótima, recomendo. Pedro e Dita para os fisioterapeutas, recomendo. Tá? OT Seeker para o pessoal da terapia ocupacional. É uma base específica da terapia ocupacional. Muito bacana também, traz algumas linhas parecidas, inclusive, com a Pedro. Tá? Em termos de avaliação, por exemplo, da qualidade metodológica do material científico. Usa, inclusive, a escala Pedro para fazer a avaliação do material que está ali. Tá? PsycInfo, vamos mais uma pelo menos. PsycInfo, para o pessoal que trabalha com saúde mental. É uma base de dados bem bacana. Tá? Bom, olha isso, agora tem muitas outras. Lilacs, Web of Science, Scopus, próprio Google Escolar, também são outras fontes, até mesmo literatura cinzenta, como eu falei, dependendo do que você quer. Você tem OpenGray, você tem Research Square, ResearchGate, que tem cadastro de pesquisadores ali, mas que você consegue muito material. Tá? MedArchive, tem muitas aí, inclusive de pré-print. Hoje em dia, os pré-prints aí não é algo exatamente novo, mas ganharam uma dimensão muito grande agora com esse momento trágico que a gente está vivendo. Os pré-prints têm chamado muita atenção aí. Formulou a sua pergunta. E aí, D'Angelo, tá, eu vou buscar na base de dados. Bom, aí tem uma notícia, eu diria. Cada base de dados tem uma linguagem. Você precisa formular estratégias de busca para essas bases de dados. Inclusive, agora, no sábado, tem curso sobre isso. Tô fazendo o meu merchan aqui. Eu vou dar um curso agora no sábado. É exatamente sobre isso, Vanessa. Tudo sobre o Medline, PubMed e a Cochrane. Tudo, funcionalidades, estratégias de busca. Eu tenho anunciado, e é verdade, como um curso que te dá independência para o resto da vida. Você nunca mais vai precisar de ninguém para achar respostas às suas perguntas. Se a ciência tiver alguma informação, eu garanto, eu dou a minha palavra, que você vai encontrar. Tá? Porque eu vou te mostrar tudo dessas duas bases de dados. Tá? Em especial as estratégias de busca. Qual o curso e aonde eles encontram tá no meu Instagram, as informações do curso? Está no meu Instagram, CEE D'Angelo Alexandre. Está lá no Instagram, tem um link na bio do Instagram que traz mais informações e dá para fazer a inscrição. Online, né? Online, isso, importante você dizer. Online, não é curso gravado, não, hein? Ele fica gravado para você assistir depois, se quiser, tá? Mas é ao vivo. Online ao vivo. É isso, online e ao vivo. É um diferencial, porque você pode fazer a pergunta que quiser. Exato. É importantíssimo. Um dia, é no sábado. Para quem quiser, eu vou ter prazer aí de receber. Fantástico. Respondi um pouquinho a pergunta aí, Vanessa? Muito, nossa, me falou vários aqui que eu já anotei. Perfeito. Congelou um pouquinho, mas agora eu te ouvi. Vamos lá, tem mais duas perguntas. O Instagram daqui a pouco deve cortar a gente, então eu vou fazer as duas perguntas numa só e você vê aí, se organiza para responder para a gente. Sim. Então, como saber se o artigo está classificado em uma boa revista científica, tá? Então, isso é uma grande dúvida dos alunos. E quais são os parâmetros para a gente dizer que o artigo tem uma boa qualidade metodológica? Pois é, essa pergunta é top. Top essa pergunta. Pergunta de $1 milhão. Não, é top. Não, e olha só, essa nem é a mais complicada de responder, não. Tá? Porque eu vou levantar aqui um questionamento dentro do tempo aí que a gente ainda tem. Como é que você deveria avaliar um artigo científico? Né? Esse artigo científico chegou na tua mão. Tá? O que você tem que levar em consideração para determinar se você deve ler ou descartar esse artigo? Eu falo para você, Vanessa, que
eu não pego o artigo e leio diretamente para aplicar a evidência na prática. Não é assim que eu faço. Eu primeiro faço uma avaliação crítica. E olha, com o tempo, você vai levar 2, 3, 4, 5 minutos no máximo para determinar a qualidade metodológica. Veja só, D'Angelo, pô, em 5 minutos eu uso escalas e levo 1 hora. Vem cá, a gente está falando de você fazer essa avaliação para uma revisão sistemática ou para você, clínico, tá na ponta da lança, fazendo o dia a dia. Tá? Há 1 mês atrás eu dei um curso disso, exatamente disso, avaliação da qualidade metodológica. Tá? Dinâmico, para o clínico é dinâmico. Como eu te falei, Vanessa, eu tento diminuir esse espaço entre você só entender a teoria e efetivamente aplicar. Então eu quero aplicar. Saber a teoria, bom, pega no livro e vê. Mas como é que aplica? Esse é o meu, eu diria que é um dos diferenciais do que eu trabalho em PBE, é mostrar como aplicar. Tá? Então, recebi um artigo. Será que, pela reputação dos autores, eu vou determinar se eu devo ler ou não a qualidade metodológica? Será que só porque tem um nome, é um PhD, é o fulano de tal, será que isso garante que ele vai sempre escrever algo de alto nível? Ele sempre vai fazer uma randomização adequada, um cegamento adequado, vai minimizar ao máximo os riscos de viés ali? Será que isso garante? Bom, a resposta habitualmente é não. Não é exatamente o nome do autor que vai te garantir. Isso aí eu acho que já quebra as pernas de muita gente que acaba recebendo artigo de fulano ou cicrano e lê porque é de fulano ou cicrano. Não pode ser dessa forma. Tá? Todo mundo erra. Todo mundo erra. Não tem artigo científico perfeito. Não tem. Tá? As pessoas às vezes ficam receosas de criticar, sabe, Vanessa? A partir do momento que você publica, olha o nome, você torna público. Tá? Uma crítica construtiva, uma crítica respeitosa, assim, uma análise crítica tem que acontecer para eu verificar se eu vou aplicar aquilo numa pessoa. Não é num pedaço de madeira, é numa pessoa. Tem que ter muita responsabilidade com isso. Tem que fazer essa avaliação crítica. É muita responsabilidade. Bom, poderia avaliar, por exemplo, será que pela reputação do periódico, a importância do periódico. De repente assim, D'Angelo, mas se o periódico tiver fator de impacto, se tiver um engine factor, se tiver um índice... Não me interessa a métrica determinada por alguma... Não me interessa. Tá? Não é... Claro, olha só, a tendência, principalmente pela qualidade dos seus revisores, e outras nuances ali também, a tendência é que sim, os periódicos com melhores métricas, a tendência é que eles publiquem os melhores artigos. Mas isso não é regra. Não é regra. Não pode ser assim, peguei esse periódico aqui, então eu vou ler. Não, não pode ser assim. Então pode cortar, importância do periódico, métrica, corta. Número de citações, que hoje em dia vem muitas vezes muito claro ali onde você acessa na base, quantas citações, e tem muitas métricas para isso, né? Quantas citações aconteceram. O Altmetric, por exemplo, ele mede muito bem isso, tá? De uma série de formas. D'Angelo, se o artigo foi muito citado, D'Angelo, ele provavelmente é muito bom. Será que eu não posso citar um artigo justamente pelo contrário, ele ser muito citado, porque ele teve uma falha metodológica importante? Olha você caindo numa bela armadilha. Tá? Não pode ser pelo número de citações. Em suma, Vanessa, tem uma série de itens, eu estou colocando itens que habitualmente eu recebo de pergunta. Tá? Por isso aqui. Em suma, como é que eu tenho que avaliar? É uma avaliação crítica e sistematizada. Simples assim. Tá? Existem dezenas, e não estou chutando alto, dezenas de escalas para avaliação de risco de viés. Essas escalas elas são específicas para o tipo de estudo. Eu estou dizendo que um ensaio clínico randomizado, para avaliar um ensaio clínico randomizado, eu vou utilizar uma determinada escala, que é diferente da escala que eu vou utilizar para avaliar o risco de viés de um estudo de coorte, por exemplo. Tá? Então, que é diferente do risco de viés de uma revisão sistemática. Tá? Cada uma tem uma escala específica para ser usada na avaliação. Tá? Avaliação crítica e sistematizada. Essa é a resposta à questão. Muito bom.
Ou seja, tem muita coisa para ser levada em consideração, mas tem segredos aí que você pode ensinar para a pessoa verificar isso mais rápido, né, D'Angelo? É o pulo Porque, do gato, Vanessa. Tem. exato, Tem. Eu tenho exato. certeza que todo E mundo. aí temos. Oi? Congelou aqui um pouquinho. Voltou, tinha Voltou. travado. Voltou. Fala de novo, por favor, que congelou. Então, eu tenho certeza que muita gente aqui, cada um nas suas respectivas áreas, tem pulos do gato para dar pra gente. Tá? Que assim, é a Claro. opção dela, dar ou não dar, ou segurar. Tá? Eu defendo que tem que dar, tem que compartilhar. Até porque com esse compartilhamento, você recebe novas instruções de volta também. Tá? Coisas novas que você refaz refaz o teu castelo, a tua base, você desconstrói e reconstrói novamente. Isso é uma arte, isso é um espetáculo, você ter essa capacidade de desconstruir e reconstruir novamente uma base mais forte. Isso, eu sou apaixonado por isso, de desconstruir e reconstruir. Perfeito. Meu amigo, a gente tem 2 minutos. Quero que você fale aí dos seus próximos cursos. O que a galera pode esperar aí que você está trazendo de novidade para gente? Bom, pode esperar pulo do gato, pode esperar algo muito prático, aplicado realmente para a prática, tá? É um curso, D'Angelo, mas é um curso teórico? Bom, eu vou estar ao vivo com vocês. Sim, vai ter prática na base de dados, mas eu nunca perco de vista a sua prática clínica diária. Vai ter esse sábado tudo sobre Medline, PubMed e Cochrane, tudo. É para independência para o resto da vida. É agora, sábado. Tá? Depois eu vou dar é um clínico que é de artroplastias anatômicas e reversas, é o tratamento fisioterapêutico. Esse é sábado e domingo. O de sábado agora é só um dia, sábado. Esse do ombro são 2 dias, sábado e domingo, tá? Tudo baseado em evidência científica, obviamente, e com a minha experiência, né? É o que eu falei do tripé. E ainda tem um terceiro marcado, que é como ler artigos científicos. Também um sábado, pulo do gato. É assim, é o como eu faço. Como é que eu faço quando recebo um artigo científico para ler? Como é que eu procedo com esse artigo? É o curso Como Ler Artigo. Tá tudo na minha. Tá no link da bio do meu Instagram. CEE D'Angelo Alexandre. Muito bom. Pessoal, quero muito agradecer a presença de vocês. D'Angelo, é uma honra ter você aqui. Você é show de bola, você sabe muito, te admiro demais. Muito obrigada. É uma tarefa dos meus alunos, a galera vai assistir essa live para fazer suas pesquisas, porque é sempre um desafio aí fazer TCC. Não sou professora de TCC, mas eles sempre vêm perguntar, professora, como que eu faço meu TCC, por onde eu começo? E eu penso, falo sempre, começa pela pergunta. Qual Isso. pergunta você quer responder? Então, te agradecer muito. Falar aí para a galera que na semana que vem a gente vai ter a presença do professor Reginaldo Filho, PhD, fundador e presidente da Faculdade Ibramec. Iremos conversar sobre um tema bastante polêmico, que o D'Angelo até poderia estar junto. Ventosa terapia, mais que pressão negativa. Então vamos trazer aí, ele é um PhD, vamos trazer esse tema aí para, claro, discutir eticamente, conversar ética, porque eu gosto, o D'Angelo me conhece há muitos anos, eu sou extremamente ética, eu gosto de trazer discussões até polêmicas, mas vamos discutir de uma forma ética e ver o que a gente pode usar disso e o que ele tem de experiência sobre esse assunto. Todas as lives estão salvas no canal do YouTube, sempre falo isso para vocês. Agora, às 20 horas, tem live lá da Carla Daniele, ela pediu para avisar vocês, ela vai trazer discussões toda quarta-feira, às 20 horas. Ela colocou às 20 horas para não bater com a minha. Discussões sobre um atendimento incrível, sempre com um convidado para falar sobre um atendimento incrível. D'Angelo, muito obrigada. Temos a presença aqui do professor Ivan Mariano, meu amigão, do professor Júlio Oliveira também, sempre uma honra os professores estarem aqui com a gente. Dá o seu recadinho final. Muito obrigada. Vanessa, obrigado. Eu que agradeço de coração. Saúde para todos, uma boa noite. Muito obrigado e parabéns pelas lives aí. Eu vejo quanto sucesso você está tendo, viu? Uma honra estar aqui com você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Um beijo, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau.